E aí, doutores, tudo tranquilo com vocês? Você está no canal Anatomia e Saúde e na aula de hoje nós vamos abordar o impulso nervoso. Na aula introdutória sobre o sistema nervoso, nós dissemos que o sistema nervoso ele é capaz de nos fazer sentir as coisas. E para que isso ocorra, se faz necessário que esse sistema possa captar os estímulos ambientais ou corpóreos e possa transportar esses estímulos até o sistema nervoso central para que nós possamos interpretá-lo, ou seja, processá-lo. Apenas a partir daí é que nós tomamos consciência desses estímulos. O transporte dos estímulos, eles são feitos por impulsos nervosos. Impulsos estes que são gerados lá nas terminações nervosas dos nossos receptores que estão espalhados por todo o nosso corpo. Eles são conduzidos pelas fibras nervosas posteriormente, que estão no interior dos nossos nervos, até chegar no sistema nervoso central. O neurônio é a célula nervosa responsável por conduzir o impulso nervoso, e ele é composto pelos dendritos, o corpo celular e o seu prolongamento chamado de axônio, ou também conhecido como fibra nervosa. Nós podemos definir o impulso nervoso como uma espécie de corrente elétrica que se propaga entre neurônios, permitindo a comunicação entre eles. Mas também esse impulso nervoso ele vai permitir a comunicação entre neurônios e células musculares ou células que compõem algumas glândulas com a ajuda de algumas substâncias químicas, permitindo que os estímulos sejam transportados por impulsos nervosos até o sistema nervoso central e que respostas do sistema nervoso central sejam transportados através desse processo até os órgãos efetores. Os neurônios, que são os responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, como qualquer outra célula do organismo, para adequar bem suas atividades metabólicas, precisa manter uma diferença de concentração entre íons, entre o meio intra e extracelular. Para isso, vão utilizar algumas proteínas de sua membrana que vão funcionar como se fosse uma bomba, que mantém essa diferença de concentração entre íons. A bomba específica que nós estamos nos referindo se chama a bomba de sódio e potássio. Essa proteína específica que vai manter a diferença de concentração entre os íons. Essas proteínas, denominadas de bombas de sódio e potássio, extraem um número maior de íons positivos, de cargas positivas, para o meio externo da célula, fazendo com que esse meio externo fique positivo em relação ao meio interno. Já no meio interno, o neurônio é dito como negativo em razão da presença de moléculas grandes, como algumas proteínas que são carregadas negativamente. Quando nós falamos em diferença de potencial, estamos nos referindo a essa diferença entre cargas através da membrana plasmática do neurônio. Sendo assim, o neurônio em repouso vai apresentar um maior número de cargas positivas fora da célula, enquanto vai apresentar também um número maior de cargas negativas dentro da célula. Nessa condição, nós dizemos que existe um potencial de repouso. E toda vez que o neurônio se apresentar assim, dizemos que ele vai estar polarizado. Para que o impulso nervoso ele seja gerado, se faz necessário que a membrana do neurônio seja despolarizada, ou seja, que haja uma mudança na polaridade dessa membrana. Quando um estímulo nervoso atinge uma terminação, ou seja, um receptor, ele acaba promovendo uma mudança na conformação da bomba de sódio e potássio, permitindo que uma quantidade maior de íons positivos adentre ao neurônio, fazendo com que ocorra uma mudança na polaridade da célula. Ou seja, o meio interno vai ficar positivo e o meio externo vai ficar negativo. Dizemos assim que houve uma mudança dessa polaridade e que ela está despolarizada. Nessa condição, gera-se um potencial de ação e vai permitir que o impulso nervoso seja propagado. Tome nota, potencial de repouso é quando há uma maior quantidade de íons com cargas positivas fora da célula, fazendo com que esse meio se torne positivo em relação ao meio interno. Dizemos então que essa célula está polarizada. Já quando se gera um potencial de ação, um estímulo vai fazer com que esses íons com cargas positivas adentrem a célula, mudando a polaridade da mesma, fazendo com que a mesma chegue a uma condição de despolarização, ficando positiva internamente. O impulso nervoso ele vai ser propagado com uma espécie de onda, de maneira que a parte que foi despolarizada rapidamente se repolariza. Isso vai ocorrer em toda a superfície dos neurônios até chegar nos terminais sinápticos. Dos terminais sinápticos, através de um processo chamado de sinapse, vai ocorrer a comunicação entre neurônio ou outro neurônio, entre o neurônio ou uma glândula, ou neurônio e uma célula muscular.
As sinapses serão conteúdo de uma outra aula que estará presente nesta mesma playlist que essa aula vai estar. A direção do impulso nervoso vai se dar a partir dos dendritos, percorre o corpo celular e atinge as fibras desse neurônio, que são os seus prolongamentos, os axônios, até chegar nos terminais sinápticos. É importante ressaltar que qualquer que seja o estímulo, é preciso atingir um limiar de excitação de um neurônio para que o impulso nervoso seja gerado. Esse limiar de excitação vai variar de um tipo de neurônio para outro, dependendo da área em que ele esteja. Quanto à velocidade do impulso nervoso, sabemos que há uma maior velocidade quando é conduzido por fibras de neurônios revestidos pela bainha de mielina. Ou seja, em vez de ele percorrer toda a superfície da fibra, irá percorrer apenas aquelas regiões que não são revestidos pela bainha de mielina de forma saltitante, nos chamados nódulos de Ranvier. Sendo assim, a velocidade é bem maior nesses tipos de neurônios. Quanto à intensidade das sensações geradas pelo impulso nervoso, isso vai depender do número de neurônios que são despolarizados, assim como também a frequência do impulso nervoso. Veja que quando nós sofremos uma queimadura, quanto maior a área atingida, maior será a dor que sentimos. E assim finalizamos mais uma aula educativa. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, é uma forma de você retribuir e valorizar o profissional da educação. Compartilhe o vídeo para quem você sabe que esse vídeo vai ser útil, tá? E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e claro, enriqueça aí a aula colocando aí nos comentários os seus posicionamentos, suas dúvidas. Eu espero você numa próxima. Beijo no coração.